Acho que a gente pode Sim. partir para o último, né? O Que ficou último, sim. faltando pra gente terminar, que é a conscienciosidade. E aí, Felipe? Então, conscienciosidade, sendo curto e grosso, conscienciosidade é uma dimensão que, como eu acho que essa palavra já diz, ou eu não sei se eu estou tão viciado em estudar esse assunto que para mim a palavra já é autoexplicativa, mas conscienciosidade é aquela dimensão que tem a ver com disciplina, planejamento, cumprimento de metas. É aquela pessoa que é confiável, Organização. não confiável no sentido de caráter, confiável no sentido de que ela vai fazer o que ela prometeu porque ela é disciplinada e organizada. Então é a pessoa organizada. É aquela pessoa que você olha para a mesa dela e está tudo arrumadinho. Ela não gosta de desordem, ela arruma a casa. Ela é zelosa também, né? Sim, Diligente. Inclusive, a diligência é uma das subdivisões, né? sim, Então, sim. ela é cuidadosa, Cuidadosa, isso. responsável. Tem um dado interessante sobre essa questão do saudável e patológico ligado a essas dimensões. Tem um transtorno específico que ele muito claramente está ligado a altíssimos níveis de conscienciosidade, que é o toque. Exato. Porque o toque ele tem muito a ver com regras, né? Então a pessoa que segue regras. E ele tem a ver com seguir rigidamente essas regras. De forma que, se a pessoa com toque ela desrespeita esses rituais, né? Ela sofre, para dizer o mínimo. Tem outros transtornos que têm a ver com essa dimensão alta também, autismo também. O autismo também tem esse alto senso de ordem. Sim. E se você não faz o que está planejado, isso gera muito estresse pro autismo, pro Exato. autista. A previsibilidade, né? A previsibilidade Exato. é algo muito importante. E aí, se do nada eu falo, bora fazer sei lá o quê, Felipe? Sei lá, e não estava programado, a pessoa pode ficar. Ah, não, mas eu não tinha me programado para isso, né? Isso. Porque para as pessoas que têm autismo, o encadeamento entre as atividades, ele é muito importante porque a pessoa já pensou em tudo. Então ela sabe que ela vai acordar. Eu vou dar um exemplo meu que tem a ver com várias outras coisas que a gente falou aqui hoje. Viajar é muito maneiro, né? Você, aprende coisas novas, você passeia e etc. Cara, mas eu não gosto muito de viajar. E tem um motivo muito, muito específico. Eu tenho que sair totalmente da minha rotina. Eu aguento 1 ou 2 dias fora da rotina, mas chega uma hora que eu começo a ficar estressado. Por quê? Porque eu quero, por exemplo, eu quero acordar e ler. Eu sempre acordo e leio alguma coisa. Quando eu acordo e vou pro trabalho, eu leio no ônibus, no metrô. Se eu, digamos, estou há uma semana viajando e eu não posso fazer essas coisas, esses meus rituais, por mais singelos e simples que sejam, esses hábitos, cara, eu não sei explicar, mas isso vai me dando um estresse. E ele vai se acumulando. E aí eu não consigo ler. E aí eu deixo para ler mais tarde. Só que aí para eu ler mais tarde eu tenho que deixar de fazer outra coisa que eu já tinha pensado em fazer também. E então é como se fosse um trem que fosse saindo do trilho e daqui a pouco Reação em cadeia, né? Vai gerando. uma cadeia de caos que cria o caos. Então isso é muito estressante. Isso tem a ver com um alto nível de conscienciosidade. Sim. Por quê? Porque é uma questão de disciplina e de manter planejamento. Claro que tem a ver com o neuroticismo também. Então é aquela questão, eu tenho uma alta necessidade de cumprir o que eu planejei, e se eu não cumpro o que eu planejei, isso gera em mim uma reação de estresse desproporcional ao que aconteceu, uma intensa reação de estresse, de forma que eu posso demorar um tempo para me reestabilizar. Isso é um indicativo de 2 dimensões aí, sendo... É um indicativo de 2 dimensões. O neuroticismo, que a gente já discutiu, e a conscienciosidade. Então, a regra e o estresse de não cumprimento da regra. E a conscienciosidade também tem a ver com o pensamento de longo prazo, né? Que tá ligado ao planejamento, justamente. Isso. Então, há uma capacidade inibitória de repente, algo que vai me tirar do meu trilho, como você falou, né? O trilho sair do trem. Fulaninho me chamou pra tomar um chopp, mas eu tinha programado de fazer isso. Então, pessoas com baixa conscienciosidade, por exemplo, têm uma dificuldade maior em implementar esses mecanismos inibitórios, né? Tanto é que a baixa conscienciosidade também tem a ver até com psicopatia. Com o lance de fazer o que vem na telha, com a impulsividade. Isso. Né? É muito contrário ao estereótipo, né, que a gente imagina do psicopata como aquele cara calculista porque ele é muito inteligente e ele tem uma capacidade de planejamento surreal e tal.
não é exatamente assim nos fatos, né? Na representação no cinema mas na realidade não é assim. O psicopata ele não é caracterizado por isso, em média. Exatamente, eu até lembrei de um exemplo muito triste, né, que tá agora circulando nas redes, de uma moça que tomou 60 socos do namorado, enfim, uma coisa Eu ouvi brutal. falar, mas não vi nada. Uma Não coisa vi vídeo, brutal, nada. e eu não vou entrar no mérito de analisar o caso, mas primeiro que 60 socos é uma coisa absurda, né? Pô, se duvidar, nem num round de boxe tu leva 60 socos. A começar por isso. Então, isso mostra primeiro, uma baixa agradabilidade, assim, né? Porque é muita covardia, não há uma empatia com a vítima, né? 60 socos, cara, pô. É algo muito gritante, né? É muito, muito violento. Mas também uma baixa conscienciosidade, porque a pessoa com alta conscienciosidade, ela pensa nas consequências dos seus atos, né? Ela é mais ponderada. Sim. Então é uma incapacidade de frear impulsos, né, animalescos, assim. E a conscienciosidade está muito ligada à própria ação do córtex pré-frontal mesmo, que é a nossa parte do cérebro que vai planejar, pensar com calma, no longo prazo, os prós e contras de algo, etc. Né? Inclusive pessoas que têm lesões cerebrais e que comprometem essa parte, né, do planejamento vão justamente passar a ter comportamentos contrários aos de uma pessoa com conscienciosidade, tendo muita indisciplina, muita. Não somente indisciplina, mas também um déficit empático, né? Voltando para agradabilidade também. Então, Sim. tudo isso para vocês verem como as dimensões, apesar de serem independentes entre si, também vão influenciar nessa combinação. Pode parecer um pouco confuso, eu gosto muito de uma metáfora que o Keith Campbell usa num livro que eu li sobre narcisismo, onde ele fala dos ingredientes, né? Você pensa no sal, por exemplo, numa comida. Numa comida que já tá muito apimentada, vai cair mal, né? Assim, vai exagerar muito algo. Agora, uma batata frita sem sal é horrível também, você quer botar o sal. Então, na personalidade é mais ou menos a mesma coisa. Se você já tem uma tendência, por exemplo, você é extrovertido e gosta de beber, se você tem uma baixa conscienciosidade, isso vai acentuar as suas bebedeiras e as suas saídas. Agora, se você é extrovertido, gosta de beber, mas é altamente consciencioso, aí você vai sair, vai se divertir, vai beber, mas a conscienciosidade vai dar uma equilibrada, porque você também é responsável e também pensa no dia seguinte, né? Então, a partir daí, vocês podem ver as múltiplas combinações que podem ser feitas, por exemplo, extroversão com baixa agradabilidade ou extroversão com alta agradabilidade. As pessoas às vezes pensam no extrovertido como o cara cheio de amigos, por ser sociável. Mas um extrovertido com baixa amabilidade, ele pode ser uma pessoa que vai socializar com muitos, mas criar poucos vínculos significativos, ao passo que a alta amabilidade combinada com a extroversão vai fazer com que o cara de fato tenha muitos amigos. Então, é muito simplista a partir de um traço só chegar a conclusões, né? Porque, como eu falei no começo, vai se combinar com todos os outros e formar a singularidade de cada um de nós. E é isso. Sim. E é isso, então. Esse foi um episódio sobre personalidade, sobre aquilo que faz com que a gente seja a gente mesmo, e diferente é um episódio sobre o que faz com que cada pessoa seja diferente de cada outra pessoa, né? Exato. Então a gente vê que dentro, só para finalizar, então o que esse episódio mostra? Mostra que mesmo dentro desses 5 grandes fatores, há espaço para uma enorme pluralidade de características individuais, de forma que mesmo tendo padrões, que são essas 5 categorias, ainda assim a gente pode falar que cada pessoa é única, porque cada pessoa vai estar num nível diferente de cada uma dessas 5 dimensões da personalidade. Então, humanos ainda assim são muito complexos. A nossa personalidade ainda assim é muito complexa, mesmo tendo esses padrões altamente identificáveis. E não podendo esquecer também, né, gente, não foi o foco desse episódio, como o Felipe bem falou no começo, a gente não tinha pretensão de esgotar o tema, porque o tema é muito rico, muito amplo,
a gente focou no modelo dos 5 grandes fatores em características mais básicas, né, de configuração da psique ou dos padrões psicológicos recorrentes de cada um de nós. Mas é obviamente que a gente também é influenciado pelas experiências de vida, pela família onde a gente foi criado, a cultura, o país, a língua, os livros que a gente leu, as pessoas com quem a gente namorou, etc, etc, também, tudo isso vai influenciando. Mas o nosso foco aqui foi nos 5 grandes fatores em como a gente tem uma espécie de estado basal que vai variar de uma pessoa para outra. E mesmo você se dando muito bem com uma pessoa, como é o caso meu e do Felipe, por exemplo, ainda assim, às vezes a gente fala, caramba, deixa eu tentar pensar com a cabeça dele o que ele faria, ou o que ele pensaria, ou caramba, por que a Sally fez isso? Eu jamais faria, etc. Porque mesmo quando a gente tem vários pontos em comum, ainda assim cada pessoa é um universo singular, né? Ou um multiverso singular. Sim. Então, com esse fechamento, a gente fica por aqui e eu só vou falar mais uma coisa. Aguardem os próximos episódios, porque, como a Sally falou, esse é um assunto difícil de esgotar e a gente vai fazer outros episódios sobre personalidade. Se tiver algum assunto que vocês acham que a gente deveria falar e a gente não falou, comentem aí e a gente vai ver o que faz. Se faz um episódio, se comenta dentro de um episódio sobre algum assunto, e é isso. Então, até a próxima, pessoal. Fechando a garagem. Tchau, tchau.